boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido, nessa noite tão especial, na noite que foi determinada para o nascimento do nosso Mestre. Então, que possamos hoje estarmos envolvidos no amor do Cristo, nessa data tão importante para todos nós. Para iniciarmos, então, o trabalho dessa noite, gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. A caridade. A caridade genuína é um pacto que fazes com o amor. Religião alguma necessita intermediá-lo. Ninguém carece de exortar-te a sua prática. Agirás sem motivação de recompensa. Buscarás ocultar-te no anonimato. Nenhum obstáculo será capaz de embaraçar-te. Entre ti e o próximo, apenas a tua consciência. Então, com esta bela mensagem, nos conclamando a caridade, eu convido a todos, os irmãos que assim o desejarem, fechar os olhos físicos, não como um gesto ritual, mas como uma forma de nos concentrarmos, nos elevarmos e nos conectarmos com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, responsável pelos trabalhos dessa casa, agradecendo a todos eles a oportunidade de aqui estarmos essa noite, nessa noite de Natal, homenageando ao nosso querido Mestre Jesus, que possamos todos nós nos envolvermos nessas energias, nesses fluidos de amor, em que com certeza aqui estamos envolvidos, pois o Mestre disse, onde dois ou mais estejam reunidos em meu nome, lá estarei. Então, com certeza, hoje o nosso querido Mestre, no seu aniversário, está conosco aqui. Que possamos aproveitar ao máximo aquilo que ouvimos essa noite para aplicarmos na nossa reforma íntima e na nossa evolução. Pedimos também ao nosso querido Pai o amparo necessário para o nosso querido irmão Jorge, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa receber todas as luzes, todo o amparo necessário para a transmissão da sua mensagem nessa noite tão especial em que estamos envolvidos nessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, gostaria de convidar o nosso querido irmão Jorge Luiz, trabalhador da nossa casa, para a sua palestra, né, Natal com Jesus, nessa noite tão especial. Obrigado, Sr. Jorge. Meus amigos, boa noite. É uma alegria estarmos aqui conversando a respeito do Natal com Jesus. Afinal, Natal foi colocado como nascimento do Mestre Jesus. E como é que se deu essa situação do 25 de dezembro ser o nascimento do Mestre Jesus? Pois em lugar nenhum tem o nascimento do Mestre Jesus, a data, o dia. Na Bíblia, o indivíduo procurando lá nos evangelistas, vai encontrar inclusive que Jesus nasceu numa estrebaria, mas não fala a data. Nenhum historiador também fala a data que Jesus nasceu. Todas as possibilidades não se encontram. Ou são antes ou depois. Uma diferença muito grande de datas aí em qualquer especulação. Então, por que 25 de dezembro foi protocolarmente colocado como o nascimento de Jesus? Nós vamos ver que lá, por volta de 274 da nossa era, então depois de Cristo, o imperador romano Aureliano
determinou um culto ao Deus Sol. O pessoal faz uma junção com esse Deus Sol, com Apolo. Por que faz uma junção com Apolo e Deus Sol? Porque no carro de Apolo, Apolo carregava o Sol. Então dizem que havia festividade em Roma. Alguns dias de festividade. Até parece hoje, se a gente olhar algumas festas religiosas, a gente vai ver barraquinha. E na época montavam barraquinhas, né, nessa festa pagã para Apolo. Então o pessoal bebia, comia, se divertia. E no final da festa tinha uma procissão. Parecido com o de hoje, né, inclusive. Para saudar o deus Apolo. Isso foi em 274 da nossa era. Mas o cristianismo estava crescendo muito em Roma. Então tinham já algumas autoridades cristãs em Roma. E lá no século IV, o Papa Júlio, no ano 350 da nossa era, determinou: olha, o nascimento de Jesus será dia 25 de dezembro. Por quê? Porque daí pegava todo o pessoal que estava envolvido naquela festa para Apolo e transformava numa festa para Jesus. Sendo que Jesus é o Sol. Então eles pegaram essa alusão do Deus Sol, pagão, e transformaram no nascimento de Jesus. Então, a partir de então, ficou conhecido o Natal, nascimento de Jesus, 25 de dezembro. E Natal vem do latim, natalis, que por sua vez é derivado do verbo nascer. Então, significa nascer. Natal é o nascimento. Então, começamos a comemorar o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Mas junto com o nascimento de Jesus, há outros símbolos que são utilizados no Natal. O presépio, por exemplo. Alguém sabe quando iniciou o presépio? Foi São Francisco de Assis. Ele fez uma viagem para a Palestina e no retorno, ele disse: como é que eu vou explicar a situação do nascimento de Jesus? Então ele criou uma réplica do nascimento de Jesus. Então foi São Francisco de Assis, que no ano 1223, na Itália, ele fez o primeiro presépio. E a partir de então, o presépio começou a ser replicado nas igrejas e nas casas. Mas nós temos também outros símbolos do Natal. A árvore de Natal. Quando eu era pequeno, se cortava, era pinheiro, a nossa araucária, era um crime ecológico. Se cortava e se enfeitava. Mas não vamos esquecer que na Europa é inverno. É inverno. Tanto prova que eles aproveitavam para pegar o solstício de inverno, ou seja, a maior noite, a partir de então ia diminuindo, por isso eles faziam toda essa situação do Apolo. Então, uma árvore que resiste à neve é o pinus. Nós já conhecemos o pinus até no Brasil, se a gente não saiu do Brasil, né? Porque tem qualquer lugar agora se planta um pinus.
Então o pinus ele é resistente ao inverno. Então começou a ser símbolo de paz e resiliência. Então o pessoal enfeitava um pinus. Como é que enfeitava? A chamada árvore do paraíso, com maçãs e outras frutas. Com o passar do tempo, foi mudando um pouco essa situação do enfeite da árvore. Tem um conhecido protestante, Martim Lutero, no século XVI, ele teve uma ideia. Vou iluminar a árvore de Natal com velas. E a partir de então, o pessoal criou também esse costume de iluminar a árvore de Natal. Hoje não se coloca mais velas, né? Mas se coloca lá várias lâmpadas LEDs, né, mais modernas, para iluminar a árvore. Também não se coloca mais maçãs, mas se coloca lá outros enfeites na árvore. E tem um outro símbolo do Natal, que praticamente hoje, na era comercial, eclipsou Jesus, que é o Papai Noel. Como é que surgiu o Papai Noel? Do nada. Surgiu lá o bom velhinho. Dizem que havia um religioso, São Nicolau, ele era bispo de uma cidade, e quem iria procurá-lo para receber auxílio material, ele não dava assim na frente dos outros. Ele colocava numa bolsa e discretamente cedia àquela pessoa necessitada. Por isso o Papai Noel tem um saco, porque ele não dava abertamente para as pessoas. Ele discretamente, ele botava numa sacolinha e dava as moedas necessárias, enfim, o que o indivíduo precisava, dentro da sacolinha. Mas o Papai Noel, como nós conhecemos, esse velhinho vestido de vermelho e branco, surgiu numa outra situação. Conhecido o Papai Noel que nós conhecemos de vermelho e branco. Essa grande fabricante divulgou para o mundo essa imagem do Papai Noel vestido de vermelho e branco. Vocês podem ver que o Papai Noel tem roupa de inverno, de frio. Então foi num país frio que essa fabricante de refrigerantes lançou a propaganda, a divulgação do Papai Noel, como nós conhecemos hoje. Logicamente que no mundo o Papai Noel é conhecido por diversos nomes. Aqui no Brasil, Papai Noel. Lá nos Estados Unidos, Santa Claus. Na Itália, Babbo Natale. E se nós formos olhar, cada país tem um nome para o Papai Noel. E a ceia do Natal? A ceia da véspera? Como surgiu? Isso era um costume pagão também, para festejar o solstício de inverno. E por isso a gente tem as frutas secas. A gente mora num país tropical, mas tem frutas secas no Natal. Por que tem as frutas secas? Porque as donas de casa
pegavam as frutas. Ficavam para ter frutas no inverno. E daí no inverno, na ceia, comiam frutas secas, inclusive. Então as famílias se confraternizavam nesta ceia, comendo inclusive frutas secas. Então isso era uma tradição pagã que a Igreja Católica mudou para cristã. Até hoje se faz isso. Então nós estamos vendo várias ações dentro do Natal. Situações importantes. Essa confraternização familiar é extremamente importante. Se nós encararmos como confraternização familiar, porque nós sabemos que muitas dessas reuniões não acabam bem. Por que não acabam bem? Que o indivíduo come demais. E, inclusive, bebe demais. E nós sabemos que o álcool, em algumas fases, torna o indivíduo que está bebendo álcool num leão. E daí os indivíduos que beberam álcool viram leões e começam a brigar entre si. Ou seja, a confraternização que deveria ser, não está havendo mais. Mas por que? A gente deveria perguntar por que esses indivíduos vão na confraternização familiar, bebem demais e brigam. Só porque beberam demais? Não. Situações não resolvidas, mal resolvidas durante o ano, que eclode naquela situação, naquele momento. Então estamos percebendo que comemorar o Natal é muito bom, mas nós temos que ter o espírito natalino conosco. E não só aquele momento de festa. Nós poderemos participar da festa. Que bom. Mas não podemos nos envolver só com a festa. Porque a festa, nós vimos, que veio de origem pagã. Todos esses símbolos. Nós temos que ter o espírito natalino conosco. Afinal, comemora-se o que mesmo de 25 de dezembro? Nascimento de Jesus. Então, se o indivíduo comemora o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, que aproveite esta data simbólica para permitir que Jesus nasça no seu coração. Afinal, se a gente voltar lá ao paganismo, o que Apolo carregava no seu carro? O sol. O sol serve para iluminar. É Jesus nas nossas vidas. Então é interessante que a gente tenha esse momento de comemoração, mas que a gente repense quem é o aniversariante. Por que nós estamos comemorando 25 de dezembro? Nascimento de quem? Será que nós permitimos que esse alguém nasça no nosso coração? Eis uma questão que deveremos formular, perguntar. Eu já me permito que Jesus nasça no meu coração?
25 de dezembro é bom para o indivíduo fazer essa análise. 24 também, que é a véspera. Né? Afinal, as festas começam na véspera. Então, nós vamos perceber que o nascimento de Jesus não se dá só no dia 25 de dezembro. Se nós perguntássemos a Pedro, que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes, perguntasse a Pedro quando Jesus nasceu no seu coração, o que Pedro iria responder para nós? Porque ele negou Jesus 3 vezes, se deu conta e se arrependeu profundamente. Mas quando Jesus ressuscitou e foi ter com os apóstolos, o que Jesus fez? Foi de dedo em riste cobrar de Pedro. Pedro, você me negou? Não falou nada. Abraçou Pedro. Ou seja, dando o exemplo de perdão. Então, naquele abraço que Pedro recebeu de Jesus, provavelmente Jesus nasceu no coração de Pedro. Que daí ele entendeu a mensagem de Jesus. Poxa, eu traí esse companheiro. E ele vem e me abraça. E não fala nada, não faz nenhuma cobrança. Então, para Pedro, foi naquele momento. Nós temos que pensar em que momento nós criamos condições para que Jesus nasça no nosso coração. Num momento de grande dor, perda de algum familiar, doença de algum familiar, ou no momento de grande alegria. Tudo está dando certo. E daí o indivíduo se lembra de Jesus. Qual momento Jesus nasceu no nosso coração? Uma questão que devemos formular e verificar. Outra situação que nós temos que ver. Será que eu permito que Jesus nasça no meu coração? Com o tipo de vida que eu levo, fazendo o que eu faço, eu dou condições para que Jesus nasça no meu coração? Não vamos esquecer que nós corremos para Jesus em qualquer situação de dificuldade. Vamos buscar o Mestre. E ele colocou isso. Quando nós estivéssemos aflitos, sobrecarregados, recorrêssemos a ele, que ele iria nos aliviar. E daí nos tornamos doutores nessa ação. Correr para Jesus quando a situação é desagradável para conosco. Mas quando é que nós buscamos auxiliar Jesus? Alguém já se perguntou isso? Quando é que nós buscamos auxiliar Jesus? Fomos auxiliados por Jesus num momento de dificuldade qualquer. Quando é que nós criamos um espaço, dizer, tudo bem, Jesus, agora vamos te auxiliar. Criamos esse espaço? É uma questão que nós deveremos responder. Então, independente do 25 de dezembro, Jesus vai nascer no nosso coração em algum momento. Que bom que ele já tenha nascido no nosso coração. Se ele já nasceu,
Que bom. Vamos continuar, então, a honrá-lo. Porque se ele nasceu no nosso coração, nós o conhecemos. Quando nós temos um amigo, nós honramos a amizade com esse amigo. Se nós temos uma amizade com Jesus, devemos honrar esta amizade. Como? Pegando a espada, que nem Pedro, e cortou lá a orelha do soldado? Não. Como é que nós vamos honrar esta amizade com Jesus? Lembram-se da situação que Jesus estava verificando com os apóstolos? Ele estava sentado numa praça, vendo que as pessoas chegavam no gasofilácio e davam as suas oferendas para a caridade. E uma viúva doou 2 centavos. Vamos pensar o que 2 centavos a gente consegue fazer hoje com 2 centavos. E ela doou 2 centavos. Os outros tinham doado muito mais. O que Jesus disse para os seus apóstolos foi a maior doação do dia. Os apóstolos, mestre, mas que é isso? 2 centavos? Por que ele falou que era a maior doação do dia? Porque ela fez sacrifício para doar os 2 centavos. Possivelmente ela deixou de fazer uma refeição do dia para doar os 2 centavos. Então aí o indivíduo começa a entender, conhecemos Jesus, honramos Jesus com o nosso comportamento. Nós falamos na doação da viúva, que ela fez sacrifício. Então ela doou algo material. Mas nós poderemos doar algo que não seja material, que não tenha pecúnia envolvida. Podemos doar a nossa tolerância. Para alguém desavisado, aquele alguém chato, que a pessoa não aguenta. Pois é, podemos doar a nossa tolerância. Parece alguém chato. Desabafar o seu coração atormentado. Isso não vai custar sequer 2 centavos. Então nós temos que começar a fazer um pequeno exame de consciência para ver. Permitimos que Jesus nasça no nosso coração? Se ele já nasceu, estamos permitindo que ele cresça? Qual a nossa conduta de cristão? Ou nós estamos voltando só à festividade externa? Vamos dar um presente para alguém. Se o indivíduo tem boas condições, dá um bom presente. Vai comer bastante, vai beber bastante. E este será o espírito natalino? Certamente seria para os pagãos.
Então, os trabalhadores da última hora devem trabalhar bastante, porque é a última hora. As outras horas nós estávamos descansando. Nessa última hora, devemos trabalhar bastante para honrar o nosso amigo Jesus. Não vamos esquecer que nessa situação da vinha do Senhor, todos os trabalhadores recebem o mesmo salário. Os da primeira hora e os da última hora. A gente olha, mas que injustiça isso? Não. Os trabalhadores da última hora trabalharam bastante para repor aquele tempo que não estavam trabalhando. E isso nos pega. Porque às vezes a gente diz, tá bom, eu não fiz mal a ninguém. Mas o que Jesus vem ensinar para nós? O amor. Daí eu me lembro, parece ontem, eu era adolescente e tinha amigas adolescentes. Amigas que eram danadas, torciam beliscões nos irmãos, nos amigos menores. Coitado da criançada, corria dessas amigas. Mas essas amigas cresceram, passou o tempo, tornaram-se mães. Não torceram mais beliscões nos seus filhos. Por quê? O amor. Aqueles outros moleques que elas torciam beliscões, elas não amavam. Mas quando tornaram-se mães, começaram a amar aqueles rebentos. E mudou o comportamento delas completamente. Então é isso que Jesus veio trazer para nós. A sua vida foi um exemplo de amor. E o que ele disse em certa feita? Ele disse, eu sou o caminho para chegar ao Pai. Então, se nós não buscarmos amar, nós não vamos ter essa transformação necessária para chegarmos ao Pai. Ou seja, esse momento natalino deveremos aproveitar como algo que vai nos impulsionar a ter esse espírito natalino sempre, independente da festividade. E o que ele solicita de nós? 2 centavos de doação? Não, sequer 2 centavos. Ele só solicita que aquele que for o maior, que seja o menor. Ou seja, se nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós temos que ser mais tolerante do que alguém que não conheça o Evangelho de Jesus. É isso que ele colocou. Seja o menor, cale-se diante da ignorância do outro. E será que nós conseguimos fazer isso? Nos calarmos diante da ignorância do outro? Ou para mostrar que nós somos alguém de fibra, revidamos na hora? Pensemos nesse espírito natalino que nós deveremos manter o ano todo. Não é só 24, 25, Feliz Natal, acabou. Não. Esta convenção do nascimento de Jesus, deveremos aproveitar para que ele nasça ou cresça no nosso coração. Porque qual a finalidade nossa
de sermos cristãos? Todo mundo segue o seu mestre, em qualquer situação. Quem é o nosso mestre? Jesus. Estamos seguindo Jesus? Uma questão que deveremos responder para nós mesmos. Já pensamos quais as virtudes que trabalhamos nesse momento do Natal? Quais as virtudes que nós temos incipiente, ou sequer temos, e buscamos ter? Alguém já ouviu falar em humildade? Que tal praticarmos um pouquinho de humildade? Humildade não é falta de recursos financeiros. Não. É um sentimento, é uma postura. Dizem que deve ser a primeira das virtudes que nós deveremos nos empenharmos para ter. Por quê? Ela permite que a gente faça um exame equidistante das nossas possibilidades. Possibilidades, inclusive, de ter Jesus no coração. Porque ele não exige de nós que nós sejamos perfeitos para ele estar no nosso coração. Não. Ele solicita que nós tenhamos boa vontade. Alguém já ouviu falar em boa vontade? Boa vontade é fazer aquilo que a gente pode fazer no nível mais alto que a gente consiga fazer. Isto é boa vontade. Boa vontade não é eu tenho boa vontade de auxiliar, mas eu vou ficar sentado aqui, pronto. Não. É fazer o melhor que nós podemos fazer. Afinal, Jesus nos deu exemplos nesse aspecto. Quando nos contou a parábola do bom samaritano, o que está embutido ali? Sendo que religioso, alguém de alta estirpe da sociedade, tinha passado por ali e não tinha ligado para o indivíduo que estava caído. E o samaritano, alguém tido de má vida, é que foi socorrer aquele indivíduo. Ou seja, ele teve boa vontade. Ele fez o máximo que podia por aquele companheiro. Então temos que analisar. Nós que somos cristãos, passamos ao largo de alguém em sofrimento e vamos embora porque temos outros compromissos? Ou paramos como o bom samaritano e auxiliamos esse alguém necessitado? Não vamos esquecer que Jesus também nos disse certa feita que é dando que se recebe. E nós temos que aproveitar esse momento 24, 25 de dezembro, e nos questionarmos. O que nós estamos dando ao outro? E o que nós estamos pedindo do outro em relação a nós? É dando que se recebe. Então, nesses momentos de troca de presentes, que também era uma tradição pagã, que a gente possa trocar presentes. Ou seja, ofertando ao outro as nossas virtudes, mesmo que sejam pequenininhas. Já pensou que bom? Ofertar ao outro as nossas virtudes,
mesmo acanhadas, pequenas. Com certeza, teremos uma relação mais amigável, familiar, profissional, em qualquer lugar que estejamos. Que vamos daí exercitar o quê? A tolerância. Vamos chegar possivelmente a perdoar. E quando nós menos esperamos, estaremos amando o outro. Imaginar essa situação? Jesus, quando inquirido por Pilatos, que Pilatos disse, vós sois reis? O que ele disse a Pilatos? Sim, sou. Mas o meu reino não é deste mundo. Ainda. Que mundo ele falava? Não, mundo material? Não. Ele falava do mundo do desamor. Como ele veio exemplificar o amor, o mundo dele é o mundo do amor. Então, quando nós aprendermos a amarmos, Jesus estará no nosso mundo. É uma questão de escolha nossa. Quando aprendermos a amar o outro, Jesus estará no nosso mundo. E estaremos sempre comemorando o Natal, o nascimento do Mestre Jesus, em qualquer época do ano. Então que possamos, nesta véspera de Natal, comemorar junto aos nossos, sem esquecermos que o aniversariante espera de nós uma conduta cristã. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, seu Jorge, pela sua presença nessa noite tão especial, pela disponibilidade do trabalho, pelo estudo e pela boa vontade de sempre. Gostaríamos também de agradecer a todos vocês que aqui estiveram essa noite, aqui na nossa casa, a todos que estiveram nos acompanhando ao vivo no Facebook e a todos que vão nos assistir depois no nosso canal do Consolador. Então, o nosso muito obrigado pela parceria dessa noite. Seu Jorge, se for possível, para que a gente encerre o trabalho dessa noite, o senhor possa fazer a oração final, por favor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Amado Mestre Jesus, possamos nós, que por largo tempo desprezamos a oportunidade de conhecê-lo. Agora que nos voltamos com esta possibilidade, possamos ter persistência, disciplina, para domar as nossas más inclinações e demonstrar que somos dignos de tê-lo como amigo. Possamos todos nós, nesses momentos de festejo, criarmos espaço nos nossos corações para que o amor cresça e floresça. Que assim seja.